Sejam muito bem-vindos aos 5 minutos. Nós vamos falar agora de mais uma tentativa do governo de regulação das redes sociais, ainda por cima, passando por cima do Congresso. Vamos destrinchar esse assunto aqui. Eu quero agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal. O canal está começando agora, então cada inscrição é muito importante. Muito obrigado a todos vocês. Lembrando que o nosso conteúdo aqui é de direita liberal. Lula dribla Congresso e amplia poder do governo sobre fiscalização de conteúdos. Notícia aqui da Gazeta do Povo. Vamos lá então. Em nova tentativa de interferir na moderação de conteúdos na internet, o governo Lula contrariou o projeto de lei aprovado no Congresso que criou o Estatuto Digital da Criança e Adolescente, o ECA Digital, para poder fiscalizar e penalizar empresas de tecnologia sob o argumento da proteção de menores. O chamado ECA Digital prevê uma série de mecanismos para evitar que menores de 18 anos tenham acesso a conteúdos nocivos na internet. Alguns deles, como recurso de supervisão parental e o veto à erotização de crianças, foram praticamente consenso entre deputados e senadores. Ou seja, peraí, o negócio é o seguinte, esse lance aqui do ECA Digital é uma questão que está acontecendo no Congresso, não é no governo não, que está fazendo. Por outro lado, agora vejam bem, houve forte resistência da oposição a trechos que davam margem à censura, permitindo a remoção de conteúdos diretamente pelo governo federal. O impasse só foi resolvido quando, na Câmara, deputados definiram que a fiscalização da lei caberia a uma autoridade administrativa autônoma. Em outras palavras, uma nova agência reguladora independente do governo deveria ser criada por uma nova lei. Questão é essa a qual eu coloco sérias dúvidas, né? Porque o que acontece? As agências autônomas nem sempre são autônomas de fato, né? São autônomas na palavra, né? Mas muitas vezes não são autônomas de fato. Apesar disso, um decreto de regulamentação publicado no mesmo dia em que a lei foi sancionada, ou seja, teve a lei, no mesmo dia teve um decreto do Lula, contrariou o Congresso e concedeu a tarefa de fiscalização à Agência Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, ligada ao Ministério da Justiça. Além disso, o petista recorreu a uma manobra. Criou uma medida provisória que transformou a ANPD em uma agência reguladora. Com isso, o governo criou 200 cargos de especialista em regulação de proteção de dados e 18 cargos em comissão e funções de confiança. Aí vocês estão indo, você sabe muito bem, aonde o governo esquerdista sempre gosta, né? Criação de mais cargos aí é com eles mesmos. Porém, vamos ver aqui, será que isso vai ser o que vai acontecer nesse governo? Será que eles vão conseguir passar por cima do Congresso? Para onde será que vai essa situação? Com quem vai terminar essa regulação? A medida provisória tem efeito imediato, mas deve ser validada pelo Congresso em no máximo 120 dias. Para isso foi criada uma comissão mista formada por deputados e senadores. Graças ao esforço de parlamentares governistas, a presidência da comissão ficou com o deputado Reginaldo Lopes, do PT, vice-líder do governo Lula no Congresso. Então vejam bem aqui, ó. Então vai ter uma comissão para ver se essa MP vai ser válida ou não, e a presidência já está na mão do PT já. Após a reunião para eleger a presidência, que foi essa que a gente acabou de falar agora, no dia 4 de novembro, a comissão não se reuniu mais para dar andamento à análise da medida provisória, nem agendou novas sessões. O deputado diz que o Congresso reverterá nova falta de respeito de Lula ao parlamento. A Gazeta do Povo, que é a reportagem que nós estamos lendo aqui, Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, afirmou que a oposição adotará todas as medidas possíveis para retomar o que foi definido pelo Congresso, ou seja, a lei que eles fizeram, que é a necessidade de uma lei prévia para criar a autoridade administrativa independente do governo com a competência para fiscalizar o cumprimento do ECA Digital, que é a lei que eles fizeram do ECA Digital. Vamos ver quem vai fiscalizar isso. Vai ser a tal agência autônoma, que também já não é nenhuma mil maravilhas, ou se vai ser essa outra agência ligada ao Ministério da Justiça. Nenhum decreto pode suplantar a vontade definida pelo Congresso. Isso é inconstitucional e atenta contra a democracia, diz o deputado Van Hatten, que integra a comissão mista, que pode derrubar a medida provisória do presidente. No início do governo Lula, já havia feito isso em relação ao marco do saneamento, quando tentou alterar as mudanças feitas pelo Congresso por meio de decreto. Agora, mais essa, ele não respeita o parlamento. Ao contrário do que o PT tem disseminado, quem é o inimigo do povo é o Lula.
e não o Congresso declara. Definição de agência independente era ponto crucial para a oposição. Para que a agência, caso ela fosse independente de fato, ela não ser cooptada nem pelo lado da esquerda nem pelo lado da direita e fazer uma avaliação dos conteúdos de forma legitimamente independente. Porém, só da agência ser composta por funcionários públicos, eu já coloco em dúvida essa possibilidade de existir uma avaliação independente. Porque o funcionário público, via de regra, ele é a favor do Estado. Então, como é que ele vai fazer independentemente? O Estado, por si só, via de regra, ele é sempre de esquerda. Porque ele quer sempre o aumento do próprio Estado, ele quer soluções através do Estado e nunca através da iniciativa individual ou privada. O risco de que o governo federal fizesse uso político do ECA digital foi o motivo de o projeto de lei ter demorado quase 3 anos para ser aprovado. Foi justamente a previsão de que haveria um órgão autônomo desvinculado do Executivo que permitiu a aprovação da proposta. O relator do projeto da Câmara, deputado Jadiel Alencar, enfatizou o risco da interferência política ao tratar da autonomia da autoridade fiscalizadora. A regulamentação não poderá, em nenhuma hipótese, autorizar ou resultar na implantação de mecanismos de vigência massiva, genérica ou indiscriminada, acrescentou o parlamentar ao texto. Então, a oposição, eles estão tentando fazer o possível para tornar essa agência autônoma e que seja essa agência que vá fazer a fiscalização dessa questão do ECA digital. Porém, obviamente que o governo não quer isso. E eu já falei com vocês aqui, gente, o negócio é o seguinte, vejam bem aqui, vamos falar de um assunto aqui que tem que ser uma pauta muito séria. A esquerda, o que ela não quer? Ela não quer o debate amplo e restrito, ela não quer o debate aberto. Por quê? Porque se existir o debate, ela perde, entendeu? Porque a esquerda, a gente vai falar que 2 mais 2 dá 4, ela vai falar que 2 mais 2 dá 22 por causa dos pôneis, por causa dos, como é que chama? Dos unicórnios alados e tudo mais, né? E tudo mais. Então, eles não querem o debate aberto, porque através de argumentos a esquerda não consegue sustentar as suas políticas. Porque as políticas da esquerda, elas são sempre políticas que elas vão contra o indivíduo, contra a liberdade. Então, o que eles estão tentando fazer aqui novamente? Eles estão tentando diminuir o nível de liberdade, aumentar o nível de controle do Estado, e com isso eles pretendem continuar no poder. Porque o que acontece é o seguinte, é igual a gente viu na eleição agora lá do Chile. O que aconteceu? Teve a eleição do Chile, a esquerda voltou ao poder por um período de tempo, que foi agora de 20 ou de 21 até agora, e aí teve novas eleições e já vão para o segundo turno, e a tendência é a direita ganhar novamente. É a mesma coisa que a gente viu, por exemplo, dos Estados Unidos. Você teve aquela forçação de barra para o Biden entrar, para o Biden voltar, o Biden voltou, e agora você já teve o Trump de novo, apesar que o Trump tem feito muitas coisas que estão diminuindo a popularidade dele e a popularidade da direita em geral. A gente corre o risco de entrar alguma pessoa que passe para a população de que está entrando uma pessoa meio doida lá no meio da direita. E que a direita pode ser composta por esse tipo de indivíduos, que na verdade não é a realidade. O que aconteceu aqui no Brasil? A mesma coisa. Você teve a eleição de Bolsonaro, um outsider completo. Aí você teve os 4 anos de Bolsonaro, a imprensa batendo do Bolsonaro o tempo todo, a esquerda o tempo todo batendo e tudo mais. Você tem o Estado todo sendo de esquerda contra ele. E aí você tem o retorno do Lula agora. E se não fosse o Lula, não teria mais ninguém com força suficiente para retirar o Bolsonaro do poder. E agora você tem ainda a prisão do Bolsonaro. Então você tem a esquerda, o que ela está tentando fazer? Ela não quer ganhar jamais no debate. Ela quer ganhar o tempo todo na base da força. E é isso que eles estão tentando fazer aqui no ECA Digital. Isso é mais um exemplo de como que a esquerda está tentando agir. Porém, o que eu levantaria aqui de boa notícia é o seguinte, é que eles não terão condição de agir assim para sempre. Isso é uma solução que eles estão tendo agora temporária e que não vai durar muito tempo.
Porque eles podem calar as pessoas por um tempo, e a própria internet tem essa natureza de não ser calada jamais. Eles podem calar por um tempo, mas não conseguirão calar para sempre. E a realidade, no final, vai sobrepujar toda essa rede de mentiras que a esquerda tenta sempre colocar, tá bom, meus amigos? Então, muito obrigado a todos que estão acompanhando os vídeos, obrigado a todos que estão se inscrevendo aqui no canal, e até o próximo vídeo.